Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte daquele que vive, que reina para todo sempre, o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline, você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita, programa da Igreja Cristo Vive. E aqui comigo nos estúdios, meu esposo, o Bispo Sérgio Costa. Graça e paz, amor. Graça e paz, meu bem, graça e paz, eleitos e eleitas do Senhor, sempre com muito entusiasmo, Amém. Com muita alegria, porque a felicidade que está em nós é a felicidade, a certeza da nossa salvação, Amém. A certeza da nossa posição espiritual em Deus, a certeza de que foi pago um alto preço. E por isso nós vivemos felizes. Sabemos que não é mais por obras, não é segundo o nosso sacrifício, não é segundo nem tampouco quanto a nossa capacidade humana, mas segundo o sangue de Jesus Cristo. Graça e paz a todos. Amém. Queremos saudar a você que nos assiste aqui do Rio de Janeiro, através da Band Rio, mas você também que acessou o nosso programa através do nosso canal TV Cristo Vive no YouTube, através da nossa página igrejacristovive.com.br. Aliás, eu quero motivar você que faça uma visita à nossa página na internet, igrejacristovive.com.br, porque o nosso site ele é muito rico em material de estudo. Nós somos um ministério que tem como fundamento a palavra do Senhor. Amém. Nós não mercadejamos a palavra, pelo contrário, nós entendemos que a pregação da genuína graça de Deus é o que verdadeiramente liberta vidas. Então, quando você acessa o nosso site, você tem a oportunidade de assistir as mensagens, de imprimir as apostilas ou salvar no seu computador, no seu iPad, enfim, a forma pela qual você acessar o nosso site. Nós temos muito material, um acesso gratuito, material de estudo, porque nós entendemos que o conselho do apóstolo Pedro foi um conselho preciosíssimo para todos os cristãos. Ele disse: antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Então, antes de qualquer outra coisa na sua vida, você deve buscar este crescimento na graça e no conhecimento, porque é isso que vai dar bases sólidas para que você viva nesta terra como um filho de Deus vitorioso, como alguém que realmente conhece ao seu Deus, conhece o seu chamado, entende quem é em Cristo Jesus. Então, igrejacristovive.com.br. Bem, hoje nós vamos dar continuidade é um assunto que já falamos no programa passado e nós sempre gostamos de trazer um pouco mais a respeito daquilo que nós tratamos nos programas anteriores, porque entendemos que há pessoas que ainda não tiveram acesso à palavra, não assistiram ao programa anterior, enfim. Se você não assistiu, acesse o nosso site ou o nosso canal no YouTube e assista. Mas hoje nós queremos falar um pouco mais sobre o descanso de Deus. O que é entrar no descanso de Deus? Quando o apóstolo Paulo, e assim nós cremos, que foi o apóstolo Paulo que escreveu aos Hebreus, ele fala no capítulo 4, versículo 1, ele disse: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. E lá no versículo 9 ele fala assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Amor, o povo de Israel falhou em entrar no descanso de Deus porque eles foram dominados por um sentimento que agride a Deus, que é o sentimento da incredulidade. E nós entendemos que há muitos sentimentos que nos impedem de entrarmos neste repouso, porque ali no caso o repouso de Deus era a terra prometida. Era o lugar onde o povo de Israel iria descansar. Eles que haviam sido escravos no Egito, sofreram muito, não tinham descanso, eram maltratados, eram ignorados, eram repudiados por aquele povo, eram realmente muito maltratados no Egito, eram escravos. E daí eles saíram do Egito, Deus fez com que eles conseguissem sair através da instrumentalidade de Moisés, e Deus havia prometido um repouso. Este repouso era a terra prometida. Amém. E Paulo diz que eles não entraram. Depois você pode ler todo esse capítulo 4.
E ele fala aqui no versículo 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Nós entendemos que a incredulidade fez com que aquele povo não alcançasse o repouso de Deus. Mas nós entendemos também que nos nossos dias, além da incredulidade, há muitas outras situações que nós permitimos na nossa vida que nos impedem de entrarmos no repouso de Deus, não é verdade? É verdade, meu bem. E esse contexto desse versículo, ele, no versículo 6, né, do capítulo 4 ainda, em Hebreus 4, ele fala assim, visto, portanto, que resta entrarem alguns deles nele, e que por causa da desobediência, veja, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Veja que foram anunciadas as boas novas, a palavra, né, assim como Paulo recebeu de Cristo, e ele confessou a Cristo como Salvador, mas esse contexto fala também de que existiam pessoas ali junto com Paulo que não haviam recebido, não haviam crido no Cristo ressuscitado. Incredulidade. Incredulidade. Por isso, eles estavam abrindo mão de uma promessa, abrindo mão de algo que Deus fez para aquele povo e para todos nós. Trazendo para os dias de hoje, é isso que nós vemos. Pessoas e ministérios que não conhecem a graça de Deus e que vivem ainda, né, escravizados. Abriram mão desse descanso porque escolheram viver ainda segundo a lei, segundo as tradições mosaicas, segundo os costumes da lei, e por isso não descansam. São pessoas que acham que têm que pagar o preço, pessoas que não reconhecem em suas vidas o amor de Cristo, a justificação de Cristo, por isso andam pensando em condenação, não conseguem repousar na promessa de Deus, naquilo que o sangue de Jesus fez na cruz do Calvário, e sempre, a todo momento, estão pensando, poxa, será que eu vou ser salva? Será que realmente eu alcançarei a salvação? Porque acham que a salvação é alcançada segundo os seus méritos pessoais. Mas o que Paulo estava dizendo é que, olha, resta um repouso, resta um descanso. E este descanso está em nós, primeiramente, crermos que Cristo morreu, recebermos para as nossas vidas as suas promessas, é promessa de perdão, é promessa de paz, é promessa da vida eterna, é promessa de vermos diariamente o agir de Deus em todas as áreas, em todos os âmbitos. Deus age, Deus manifesta. Então veja que quando eu decido, através do Espírito, a confessar estas verdades, eu entro nesse descanso. Independente da situação que eu estou vivendo. Porque veja, você pode estar passando por um problema, por uma situação que te incomoda, mas você tem a certeza dentro do seu coração de que o Espírito Santo de Deus está agindo em seu favor, que tudo há de cooperar para o seu bem, que as coisas vão mudar, vão ser transformadas para que você tenha paz, para que você encontre aquilo que Deus, como promessa, determinou a sua vida. Você vive essas verdades. Então veja que nós precisamos sim acreditar que tudo já foi feito. E que sobre nós há um repouso, o repouso de Deus, a segurança da salvação, a segurança de que Deus está agindo em nosso favor, a segurança de que podemos acreditar que Deus está agindo, Deus está intervindo, Deus está manifestando o seu querer nas nossas vidas. Então, meu bem, eu compreendo que, assim como o povo no Egito, né, foi tirado de lá, Deus mostrou a sua longanimidade, o seu amor e o levou na direção da terra prometida, por eles não terem acreditado, por eles não terem recebido, né? Passaram 40 anos no deserto sem desfrutarem daquilo que, por herança e por promessa, já era direito deles. Assim, da mesma forma, nós vemos o povo de Deus agindo nos dias de então. Pessoas que não conhecem a graça de Deus, não confessam a graça e vivem abrindo mão dessas promessas, vivem sem desfrutar daquilo que Deus já outorgou sobre a vida delas. E isto é viver
infelizmente, num cárcere, numa prisão, é viver angustiado, é viver sem descanso, é viver sem paz, não é mesmo? É verdade. E nós entendemos que todas as promessas, tudo aquilo que nos conduzirá à vida eterna já nos foi dado. A palavra do Senhor diz que tudo já foi feito, não há mais nada que nós tenhamos que fazer para alcançar aquilo para o qual nós fomos alcançados por Cristo Jesus. Foi tudo por Ele e através dele. Mas nós entendemos que nesta vida terrena, nesta peregrinação aqui nesta terra, como eu disse no início do programa, há certas situações e sentimentos que muitas vezes nós permitimos que criem raízes dentro de nós, e esses sentimentos nos impedem de nós entrarmos neste repouso. Porque veja, o nosso repouso espiritual, ele já está garantido. Nós seremos salvos pelo Senhor, teremos a vida eterna com o Pai. Mas este repouso, ele também deve fazer parte da nossa vida aqui na terra. Amém. É promessa do Senhor que nós vivamos neste estado de espírito, né? Se é que assim eu posso dizer, porque é claro que nós vamos passar sempre por problemas, tribulações, enfim, faz parte da nossa vida na terra, mas este estado de espírito, de repouso, é algo que é vontade de Deus para nós. Amém. E que se nós permitirmos que certas situações criem raízes, nós não vamos conseguir experimentar. E uma das situações que foi citada pelo nosso apóstolo no último domingo, e que eu creio ser muito importante nós abordarmos aqui neste dia, é a respeito da falta de perdão. A falta de perdão é algo que impede que as pessoas entrem no repouso, porque a falta de perdão, ela gera perturbação, ela gera insônia, ela gera todo tipo de sentimentos que não permitem que nós entremos no repouso. E nós entendemos porque a Bíblia assim nos diz e nos ensina que o cristão, ele deve sim se abrir ao perdão, ele deve se permitir perdoar. Amém. E deve pedir perdão. É interessante quando o apóstolo Pedro questiona o Senhor Jesus, está aqui em Mateus, no capítulo 18. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É interessante que o Senhor Jesus, ele coloca um número que, na verdade, ele quis dizer: olha, você deve perdoar quantas vezes forem necessárias. Todas as vezes que alguém pecar contra você, fizer algo contra você, no mesmo instante você já deve abrir o seu coração, liberar o seu coração daquela situação, porque isso só faz mal para você. Quando nós não perdoamos, nós somos os maiores prejudicados e nós não entramos no repouso. Nós vivemos atormentados. Nós vivemos em expectação de juízo e fogo, porque o nosso coração transformado pela graça, ele deve ser um coração perdoador. E amor, Jesus fala logo em seguida a respeito de uma parábola, a parábola do credor incompassivo. E nessa parábola, Jesus mostra a importância do perdão. Você quer ler para nós essa parábola? Vamos sim. Começa no versículo 23. Isso. E segue até o versículo 35. Diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seu servo. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei.
E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, portanto, uma medida muito menor. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes? Não devias tu igualmente compadecer-te, teu servo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. É interessante, nós percebemos que nesta parábola nós vemos como nós recebemos do Senhor o perdão por algo que nós jamais conseguiríamos pagar. Jamais poderíamos pagar. Nenhum de nós poderia pagar por toda a dívida, por todos os pecados, por todos os erros, por tudo aquilo que nós cometemos ao longo da nossa vida. E é interessante que diz que o Senhor daquele servo perdoou-lhe a dívida. Então, nós fomos perdoados. E aqui Jesus quer mostrar, olha, você foi perdoado por uma dívida que você jamais teria condições de pagar. Exatamente. Será que você tem direito de não perdoar o seu irmão? Será que você pode se dizer tão justo a ponto de dizer: eu nunca errei, eu nunca pequei, eu nunca fiz mal a ninguém, por isso eu não perdoo aquele irmão? Isso é algo para nós refletirmos, porque diz que aquele servo que não conseguiu perdoar o outro, ele foi entregue aos verdugos. E amor, os verdugos eram os atormentadores, aqueles homens que ficavam torturando, e é justamente desta forma que vive a pessoa que não perdoa. Exato. Quem não consegue perdoar, ele recebeu o perdão de Deus, ele teve a sua dívida paga, cancelada pelo sangue de Jesus, e ele não consegue perdoar o outro. Isso traz tormento, isso traz perturbação, isso faz com que a pessoa não consiga viver em paz. É verdade. E olha, algo muito interessante que o nosso apóstolo falou: muitas vezes a pessoa que feriu você está vivendo a vida dela. Tranquilo. Ela nem pensa mais naquilo, não quer saber, e você está aí se culpando e se massacrando interiormente, emocionalmente, e não libera o perdão, não libera a pessoa, e é você quem está sofrendo. É verdade, meu bem. Então, antes de nós conhecermos a Cristo, nós vivíamos de uma forma. Mas uma vez que nós conhecemos a Cristo, nós entendemos que o perdão é algo que deve fazer parte da nossa vida. Porque pela graça fomos perdoados. E por graça, nós liberamos o perdão. É verdade, meu bem. Esse é o sentimento que nós devemos ter. Você acabou de mostrar aqui esta analogia, onde mostrou Deus perdoando os nossos pecados, todos eles. E como nós devemos nos portar diante daqueles que nos fazem mal, daqueles que nos ferem. Por maior que tenha sido, ou por mais grave que tenha sido, algo que fizeram contra você, perdoe. Paulo diz que nós devemos ser imitadores dele, assim como ele foi de Cristo. Amém. Ele estava mostrando justamente isso. Olha, se Cristo nos perdoou, por que nós vamos condenar? Por que eu vou alimentar esse sentimento tão ruim que machuca a minha alma, que me fere, que me traz tormentas? Ou seja, eu não consigo dormir, eu não consigo, deitar a minha cabeça ao travesseiro e descansar, porque a todo momento eu estou lembrando das coisas que me fizeram mal. Descanse, entrega nas mãos de Deus.
Mas esse entregar nas mãos de Deus não é entregar querendo a vingança de Deus, a vingança humana, não. É entregar sabendo, Senhor, tenha misericórdia. O que eu quero é ter paz. Eu sei que, como eu falei no início do programa, tudo há de cooperar para o meu bem. É desta forma que nós devemos pensar. E perdoar e lançar fora. Porque, como o nosso apóstolo comentou neste domingo, é justamente isso que acontece. As pessoas que não perdoam, elas não vivem o descanso, elas vivem incomodadas, elas sofrem. Muitas das vezes adquirem até doenças, um câncer, porque elas guardam aquele sentimento e ficam acumulando aquela raiva dentro delas. Né? Vai corroendo dentro delas. São pessoas que tinham tudo para serem felizes, mas não são porque ficam sempre trazendo à memória aquilo que não gera esperança. Então libera o perdão. Você merece liberar esse perdão para que você viva em paz em Cristo Jesus. Amém. Olha, o programa está chegando ao fim, mas eu preciso terminar com esta passagem do apóstolo Paulo aos Colossenses. Ele diz assim no capítulo 3, versículo 12, olha como deve ser a nossa nova vida em Cristo. O apóstolo Paulo fala a Tito que outrora nós éramos odiosos. Ele usa este termo, mas aqui ele fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Isso que você é. Você é um eleito de Deus, Amém. Santo, amado, amada. Ele diz: de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. É verdade. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém. E ele diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amadas, essa deve ser a nossa realidade. Essa deve ser a sua vida. Amém. Receba hoje no seu coração. Olha que paz nos dá falarmos destas promessas do Senhor. Que paz gera ao nosso coração quando nós entendemos como o Senhor quer que nós vivamos nesta terra. E Ele usou o apóstolo Paulo para nos instruir, para dizer: olha, você é um eleito, você recebeu a graça, essa graça você deve transmitir. Você foi perdoado, perdoe, Amém. Suporte, tenha longanimidade, tenha paciência, porque o Senhor tem tudo isso conosco, não é? Então nós também devemos refletir Cristo nesta terra. Amém? Amém? Olha, você é nosso convidado para o próximo domingo. Às 9 da manhã, às 18 horas, teremos 2 grandes cultos na Igreja Cristo Vive, com a ministração do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo. Venha estar conosco, traga a sua família, traga os seus filhos. Temos toda a estrutura para receber você, para receber sua família. Traga um amigo, seja um evangelista, pregue, fale de Jesus para alguém. Traga a igreja, porque certamente será uma bênção. Às 9 da manhã, às 18 horas, na Rua Maricá, 320, Campinho. Quero agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, por mais esta oportunidade de estarmos aqui no programa Família Bendita, e a você que nos acompanhou. Glórias a Deus pela sua vida. Receba tudo que foi ministrado ao seu coração hoje e viva feliz, viva tranquilo, viva leve, perdoe, libere o seu coração, porque esta é a vontade do Senhor. Amém? Graça e paz, e até o próximo programa. Graça e paz, eleitos. Resta um repouso para você. Descanse no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Graça e paz. Graça e paz.